Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 18 de junho de 2012. Estamos juntos há 127 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Nos 11 capítulos iniciais, Paulo tratou da doutrina do Evangelho. Ele estava se apresentando à igreja de Roma como missionário, pedindo a ajuda daqueles irmãos para ir pregar à Espanha. E era preciso deixar bem claro que Paulo tinha uma doutrina correta e um evangelho sadio. Então Paulo gastou 11 capítulos para apresentar a sua doutrina. Falou que toda a humanidade, tanto judeus quanto gentios, está debaixo do pecado. Mostrou que qualquer pessoa só poderá ser justificada diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Destacou nos capítulos 9 a 11 o papel especial que Israel executava nos planos de Deus. E depois de ter tratado sobre toda essa doutrina, termina o capítulo 11, que é a parte final da doutrina, com um grande hino de louvor a Deus, exaltando a sabedoria, o conhecimento, a glória de Deus, que foram evidenciados em todo o plano da salvação. Agora, no capítulo 12, Paulo vai passar a parte prática da epístola e vai dizer: eu rogo a vocês, eu peço a vocês, pois, meus irmãos. Esse pois significa que ele espera uma reação da igreja em face do conhecimento doutrinário, que ele está exortando os irmãos com base num fundamento da verdade do Evangelho. Quem foi alcançado pelas misericórdias de Deus, que é o que Paulo diz no capítulo 12, verso 1, então deveria ter algum tipo de atitude muito prática. E Paulo divide essas exortações iniciais que ele faz na introdução da sua aplicação aqui nesta epístola em 3 grandes blocos. O primeiro grande bloco tem a ver com o compromisso do crente que foi alcançado pelas misericórdias de Deus para com o próprio Deus. Nós tratamos desses compromissos no dia de ontem na igreja, no sermão da manhã e no sermão da noite. Qual é o compromisso? Apresentar-se a Deus como sacrifício. E esse apresentar-se envolve a mente e o corpo. Nós tratamos da mente pela manhã, mostrando a importância de pensarmos com a mente do Senhor, de abastecermos a nossa mente da verdade de Cristo e de não moldarmos os nossos pensamentos ao padrão deste mundo. E à noite também falamos a respeito do corpo, do uso saudável da sexualidade, dando especialmente orientações à igreja a respeito do namoro dos nossos jovens e adolescentes, porque essa é a base da formação da sexualidade, é nessa época da vida em que os grandes conceitos precisam ser moldados para que sejam praticados ao longo de toda a vida. Então, o capítulo 12 está tratando dessas exortações práticas e nos versos 1 e 2 fala: quem foi alcançado pelas misericórdias de Deus, oferece a Deus seu corpo e sua mente. Um segundo bloco de recomendações de Paulo vem do verso 3 até o verso 13 e tem a ver com o uso dos dons para abençoar os irmãos. Veja, quem foi alcançado pelas misericórdias de Deus se oferece a Deus, em primeiro lugar, corpo e mente. Versos 1 e 2. Depois disso, se oferece também aos seus irmãos. Capítulo 12, versos 3 a 13. Como é isso? Você não deve pensar de você mais do que convém, você deve abençoar os seus irmãos no uso dos seus dons, cada um tem a sua função como membro do corpo. Então, quem exerce profecia, que faça segundo a proporção da fé, o que ensina, faça com esmero, o que exorta, faça com dedicação. Seja o que for que Deus concedeu a você, use isso para o bem da sua igreja, desenvolva o seu dom, o seu trabalho, o seu ministério, suas habilidades para a glória de Deus no contexto do corpo de Cristo, porque essa também é uma obrigação e um privilégio de quem foi alcançado pelas misericórdias de Deus. Primeiro grupo de recomendações de Paulo aqui para quem foi alcançado pelas misericórdias de Deus: ofereça a Deus seu corpo e sua mente. Segundo grupo de recomendações: ofereça à igreja, ofereça aos irmãos seus dons e talentos, ofereça o melhor de si. Terceiro grupo, a partir do verso 14, com relação aos inimigos, com relação às pessoas que são hostis à mensagem do Evangelho, ofereça amor, ainda que você venha a receber perseguição. Abençoe os que te perseguem. E então, veja, Paulo está falando a respeito de não devolver o mal por mal, não se vingar, mas deixar que Deus em sua justiça cuide desses assuntos. E se comportar de tal maneira, diz o verso 21, que o mal não vença, mas o bem vença.
Então, são 3 grupos de recomendações. A Deus, quem foi alcançado pela misericórdia, dedica seu corpo e sua alma. Aos irmãos, quem foi alcançado pelas misericórdias de Deus, dedica seus dons e talentos. E ao mundo em geral, e em particular aos inimigos, quem foi alcançado pela misericórdia de Deus, dedica o bem, ainda que venha receber o mal em troca. Esse é o assunto do capítulo 12. E eu queria destacar apenas o que Paulo está falando aqui no versículo 13. Ele ainda estava no bloco das recomendações para com os irmãos, não é? E ele diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Você se lembra que Paulo estava indo para a Judéia levar ofertas, e que depois disso ele pensava em ir a Roma e receber ofertas dos romanos para ir à Espanha. Paulo está pedindo verba missionária. E nesse contexto, ele diz assim: compartilhe as necessidades dos santos. Sem dúvida alguma, quem foi alcançado pela misericórdia de Deus tem disposição, tem liberalidade para investir em missões. Paulo estava recomendando isso e contando com isso da parte dos romanos. Outra coisa que Paulo pede é para que a igreja pratique a hospitalidade. Se você vai lá no capítulo 16, verso 23, você vê que Paulo estava hospedado na casa de Gaio, que é um irmão da igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios 1, verso 14, nós vemos o nome desse camarada. A hospitalidade era muito útil no ministério de Paulo, que viajava demais e precisava de acolhimento. Ele ia ficar na casa de alguém em Roma. E ele já estava então exortando aqueles irmãos. Vocês entenderam a mensagem do Evangelho? Entenderam que a misericórdia de Deus foi quem alcançou vocês? Então vamos pregar essa mensagem a um mundo hostil, a um mundo que tem perseguido a igreja. Mas ele não tratou disso aqui no finalzinho do capítulo 12. Nós não vamos nos deixar vencer pelo mal, mas vamos vencer o mal com o bem. Para que isso aconteça, vocês, meus irmãos, precisam me ajudar, precisam compartilhar das necessidades dos santos. Eu, como missionário, tenho necessidades e eu vou precisar ser hospedado por vocês. Quem estiver fazendo tudo isso, não deixe de estar oferecendo a Deus seu corpo e a sua mente, dar o melhor de si, aquilo que tem, como sacrifício vivo, santo e agradável. E assim então, nós entendemos toda a amarração lógica deste capítulo 12, que não tem grandes dificuldades de entendimento, e por isso nós já vamos parar por aqui. Comparado aos capítulos que nós já estudamos anteriormente, esse está realmente muito simples de compreender, porém, continua desafiador a todos nós para que o pratiquemos. Vamos nos lembrar disso. Consagre a Deus a sua mente e o seu corpo. Consagre à igreja, aos irmãos, ao corpo de Cristo, o melhor dos seus dons e talentos. E consagre ao mundo que está em pecado, que muitas vezes se opõe à igreja, a mensagem do Evangelho. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a essência do capítulo. Agora é a hora de praticar. Vamos orar? Senhor, obrigado porque a Tua misericórdia nos alcançou. E ajuda-nos a oferecermos ao Senhor a nossa mente e o nosso corpo. Aos nossos irmãos, os nossos dons e talentos, para que eles sejam abençoados. E ao mundo, a oferecermos o Evangelho sem que o mal nos vença, mas que tenhamos em Ti a força necessária para vencer o mal com o bem. É isso que te pedimos, agradecendo-te mais uma vez por nossa salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.